Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Meu nome é Alexandre Garcia, hoje eu estou aqui no evento do Cindy Lojas de Porto Alegre. É uma satisfação falar aí para os telespectadores do programa do Diego. Um abraço, Diego. Parabéns aí pelo lançamento do teu último livro. E hoje aqui no evento do Cindy Lojas de Porto Alegre nós vamos falar sobre Design Thinking no varejo. Então, como as empresas podem utilizar essa metodologia para se diferenciar no mercado, para focar em inovação. É interessante porque muitas empresas do varejo focam no cliente, no produto, e aqui nós vamos, de certa forma, dar uma questionada. Quer dizer, porque existe um novo mundo que é o mundo de não clientes, pessoas que não te compram, que eu preciso olhar. Existem várias inovações além do produto que eu preciso olhar. Então, o Design Thinking pode ajudar muito as empresas varejistas, e isso é o que vai ser tratado aqui hoje. Então vai ser um evento bacana, uma hora e meia de bate-papo aí com os convidados. Então, uma satisfação estar aqui, obrigado a Cindy Lojas pelo convite e ao programa do Diego, né, que eu estou sempre acompanhando. Prazer falar contigo, Diego. Sempre uma honra estar aqui no teu programa. Mais um Café com Lojistas, hoje falando de Design Thinking, um assunto muito interessante para o varejo. Cindy Lojas sempre trazendo novidades para todo o segmento do varejo de Porto Alegre e seus associados. Hoje, o Alexandre Garcia, que é meu amigo já de muitos anos, vai fazer uma palestra para nós aqui. Eu tenho certeza absoluta que o público que está aqui hoje vai sair daqui muito bem informado com esse grande palestrante que é o Alexandre Garcia. Cindy Lojas, como você sabe, Diego, e os nossos telespectadores sabem também, está sempre trazendo assuntos de interesse do varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, de modo geral. Nós temos agora, logo em seguidinha, mês de final de maio, aqui, a nossa Feira Brasileira do Varejo, 28, 29 e 30 na Fiergs. Simultaneamente à feira teremos nosso Congresso Brasileiro do Varejo, já a 7ª edição dos dois eventos. Uma expectativa enorme de público para este ano, mais de 8.000 pessoas sendo esperadas para os dois eventos na Fiergs. Então, quem ainda não se inscreveu, pode acessar o site do Cindy Lojas ou a feirabrasileirodovarejo.com.br, fazer sua inscrição, a visitação à feira é gratuita, e o congresso, a partir dessa semana, o Cindy Lojas resolveu parcelar em até 6 parcelas para quem quiser comprar o seu ingresso para participar de todas as palestras. São mais de 30 palestras nos 3 dias de eventos. Além da Feira Brasileira do Varejo, o Cindy Lojas faz o Café com Lojista, que é o que nós estamos falando aqui hoje, ao vivo aqui, mas outros tantos eventos, especialmente cursos. Pode acessar o site do Cindy Lojas, portoalegre.com.br. Lá tem a programação do mês de maio, logo em seguidinha, na próxima semana, já vai sair já a programação do mês de junho. Então, aproveitem os cursos que o Cindy Lojas Porto Alegre traz para toda a população do varejo de Porto Alegre e Alvorada. Obrigado, Diego. Prazer falar contigo. Um grande abraço.
São diversas categorias, diversos formatos. Nós temos a microempresa, temos centrais de compras, ou seja, é feito um estudo de diversos formatos de loja para que realmente os mais eficientes, os mais rápidos realmente possam ser os grandes homenageados. É um dia de festa, um dia de comemorar, um dia de brindar o sucesso do trabalho, o reconhecimento de todos. E o setor, ele é o termômetro da comunidade, ele é um termômetro do povo brasileiro, os mercados sempre querendo mais, oferecer mais produtos e serviços. E é isso que nós estamos fazendo aqui, homenageando as empresas que se diferenciaram. Os nossos agradecimentos mais uma vez ao Diego Casagrande, nosso grande amigo, nesta cobertura que ele está fazendo do Ranking Agas 2018. Obrigado, Diego, um grande abraço a você, será uma grande noitada. Prazer estar participando da Opinião Livre com o Diego Casagrande, essa grande noite de consagração dos supermercados gaúchos. Hoje um setor que recebe 4 milhões de pessoas em suas lojas diariamente só no Rio Grande do Sul, um setor que registrou um crescimento de 5,2% no ano passado e que está sendo coroado com essa grande noite de resultados positivos com os agraciados do Ranking Agas 2018. Então é um prazer estar recebendo o Diego Casagrande e sua equipe desse grande evento que já é consagrado como um dos maiores prêmios do varejo brasileiro. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Boa noite, Brasil, boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande falando com vocês direto de Orlando, na Flórida. Eu vou falar da liberdade ameaçada, dessa verdadeira palhaçada, porque isso é para dizer o mínimo, tá? Que o Supremo Tribunal Federal, através de alguns dos seus ministros, está protagonizando desde o início da semana. Uma palhaçada, uma vergonha, uma violência
né? E tudo mais um pouco que a gente puder dizer, tá? Adjetivos não faltam para explicar isso que está acontecendo no Brasil. Essa palhaçada, essa bobagem, essa censura, esse lixo que aconteceu essa semana lá no Supremo Tribunal Federal. Isso que fizeram lá em Brasília é um lixo jurídico, é um lixo moral, enfim, é vergonhoso, é abjeto. Bom, vamos em frente. Enganou-se quem pensava que a censura tinha terminado no Brasil, porque hoje no nosso país existe uma nova ditadura, que é a ditadura do Supremo Tribunal Federal, de algumas pessoas. Isto que este senhor Dias Toffoli fez em parceria com esse outro ministro, o ministro Moraes, que até não achava que fosse do mal, eu confesso para vocês, agora eu já acho que ele é do mal, o tipo de julgamento, o que ele submeteu o Brasil, é uma coisa inominável, né? Não tem, vocês viram que eu usei alguns adjetivos aqui, mas faltam adjetivos, tá? Porque, na verdade, o senhor Alexandre de Moraes, ele estabeleceu um AI-5 em plena democracia, em plena liberdade, tá? Ele censurou a Cruzoé e o antagonista, que em última análise são a mesma coisa. O antagonista e Cruzoé é um time bom que tem lá, tem o Diogo Mainardi, que é a figura principal, tem o Mário Sabino, tem o Cláudio Dantas, tem o Diego Amorim, tem uma turma boa lá. Eu sou leitor assíduo do antagonista e também da Cruzoé. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, com base no seu regimento interno, o que já é uma coisa questionável, abriu ele a investigação contra as fake news. Vocês acham que eles estão realmente preocupados com fake news? Não, na verdade não. Porque o que nós vimos é a utilização de algo que é preocupante, efetivamente as fake news, que são notícias falsas, né, para perseguir pessoas, cidadãos brasileiros que criticam o Supremo Tribunal Federal. Criticam o Supremo e criticam alguns dos seus integrantes. Então esse negócio de combater as fake news, isto é uma fachada. É uma fachada. O objetivo desta turma, do senhor Dias Toffoli e do senhor Alexandre de Moraes, na verdade, é perseguir pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, inclusive, utilizando termos que eu mesmo não usaria, tá? Mas as pessoas estão exercendo o seu direito de crítica e não inventando coisas. Então, é uma fachada. A história de combater fake news, né, é uma fachada. E isso surge num momento, quer dizer, o inquérito já estava aberto, o inquérito das fake news, a investigação aberta pelo senhor Dias Toffoli, aquele que rodou em 2 concursos para juiz e virou ministro do STF do PT. Que beleza, né? Que beleza. Bom, mas aí o senhor Alexandre de Moraes faz uma coisa que eu juro para vocês que eu não pensei que um ministro da Suprema Corte do meu país tivesse coragem de fazer. Ele censura uma reportagem. Ele censura. Ele agiu como censor, como carrasco da liberdade. Ele manda tirar do ar, sair do ar a reportagem. Seu Alexandre de Moraes. Não obstante, no dia seguinte a isso, ele determina a busca e apreensão de notebooks, computadores, de várias pessoas que, segundo ele, estavam espalhando fake news. Mas que, em verdade, o que essas pessoas estavam era fazendo uma crítica, tá? Uma crítica ao Supremo Tribunal Federal ou aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa leva, eles não pouparam nem um general, hein?
General Paulo Chagas, um sujeito com o qual eu tive a honra há alguns anos de privar com ele algumas horas de conversa, boa conversa, na casa de um querido amigo, que eu não vou citar o nome aqui, até porque não me autorizou, tá? Na casa dele em Porto Alegre. O general estava em Porto Alegre, que é um general da reserva, general Paulo Chagas, e esse meu amigo me ligou e disse: Diego, vem pra cá que o Paulo Chagas está vindo pra cá, eu quero que tu conheças, é um general, um sujeito maravilhoso, uma figura inteligentíssimo, né? Vem pra cá. Eu fui, era hora do almoço, nós ficamos lá conversando, e foram horas de papo. Então foi a conversa, a única vez que eu conversei com o general Paulo Chagas. Pois o Dias Toffoli, até isso, o Alexandre de Moraes, no inquérito do Dias Toffoli, até isso teve coragem de fazer. Mandou recolher o notebook do general. Não que alguém esteja acima da lei. Ninguém está acima da lei. Mas mandar recolher um notebook por opinião? Porque o general fez postagens contra o Supremo? Onde é que nós estamos? Vou repetir aqui, senhoras e senhores, o que eu disse na rádio essa semana, por mais de uma vez. Aliás, quem me acompanha sabe, acompanhou, viu, sabe. Quem vocês pensam que são? Vocês estão investidos de um poder que o povo brasileiro concedeu a vocês. E vocês estão aí, está na hora de sair. Repito, quem vocês pensam que são para caçar o direito das pessoas de se manifestarem? Quem vocês pensam que são para revogar a democracia? Para revogar a liberdade? Quem vocês pensam que são? Vocês acham que isso aqui... Vocês acham que o Brasil é o quê? É o quintal da casa de vocês? O país está longe tá longe de ser um país de primeiro mundo, nós sabemos. O Brasil é um país que tem muitos problemas, tem instituições frágeis, tem muita picaretagem historicamente, mas tem um conjunto de regramentos, regras. Vocês não podem suprimir a liberdade das pessoas de falar, de se expressar, e até, se for o caso, de enxovalhar o Supremo Tribunal Federal. Porque o que eu tô lendo nas redes aí nesses últimos dias é a história aquela do cabo e do soldado. Chama o cabo e o soldado. Fecha essa porcaria. É o que eu tenho lido. Não é o que eu acho, tá, gente? Não é a minha opinião. Eu acho que a instituição, ela tá mal frequentada. Mas a instituição não pode ser extinta. A instituição tem que ser depurada. E existem mecanismos para depurar a instituição Supremo Tribunal Federal. Qual é o mecanismo? Os senadores tratarem de fazer impeachment, né? Os impeachments que devem ser feitos. E tem que botar no rol do impeachment o seu Dias Toffoli. Tem que botar. Ele vai ter que explicar algumas coisas. E, aliás, o que gerou esse tumulto todo foi a censura, na verdade, é a consequência. A causa da censura é o fato do nome de um ministro da Suprema Corte do nosso país estar citado na lista de propinas da Odebrecht, segundo o delator Marcelo Odebrecht. Se é verdade ou não, tá? Se há alguma... não sei, mas está lá. Está lá. E ele censurou o antagonista, o senhor Alexandre de Moraes, ele censurou a imprensa, ele censurou a Cruzoé, dizendo que este documento era inexistente, não tinha chegado à Procuradoria-Geral da República. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aliás, não tinha chegado mesmo porque tinham tirado, o que absolutamente não justificava a ação dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para que fique muito, muito, muito claro. Ainda que a reportagem seja mentirosa, tá? Não é o caso, porque a boa imprensa ela tem sempre que buscar transparência, boas informações, mas a imprensa não está imune a isso.
Vocês viram agora, há alguns meses, foi desmascarado na Alemanha um repórter premiado, por sinal, fez grandes reportagens na revista Der Spiegel, e ele criava personagens, ele criava fontes e inventava histórias. Foi um negócio terrível. A revista veio ao público pedir desculpa, né? E criou inclusive um comitê para desmentir todas as mentiras dele. E ele mesmo admitiu. Ou seja, um psicopata travestido de jornalista. Bom, isso pode acontecer. Isso pode acontecer em qualquer ramo da atividade humana. Por que eu estou me alongando nisso, gente? Porque isso é um conceito importante que as senhoras e os senhores têm que ter. Ainda que a reportagem do antagonista, ainda que a reportagem da Cruzoé ou qualquer outra reportagem seja imprecisa, trabalhe com fatos que não são verdadeiros, vejam o que eu vou dizer, não pode censurar. Numa democracia, num ambiente de liberdades, existem remédios jurídicos para posteriormente se buscar a reparação. Jamais a censura. Jamais mandar tirar uma reportagem. Não pode. Não pode. Isso é coisa de país mequetrefe, de república bananeira e de gente que não está à altura da toga que veste. A liberdade é um bem inegociável. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Não tem negociação. Não tem conversa. Hoje é a reportagem contra o Supremo Tribunal Federal. Amanhã ou depois é contra o político A, B ou C, como aliás já aconteceu no Brasil. Ou seja, nós temos que ter esse conceito muito claro. Não pode ter nada de censura. Se a reportagem é imprecisa, se a reportagem está trabalhando com fatos que não são verdadeiros, se a reportagem é maldosa, vejam que eu estou levando para um extremo que não é, porque a reportagem é verdadeira. O nome do Dias Toffoli estava no e-mail, citado pelo Marcelo Odebrecht, o amigo do meu pai. Mas ainda que a reportagem, repito, fosse imprecisa, não pode censurar, não pode mandar tirar, não pode. Porque não cabe a tribunal nenhum dizer o que é verdade ou não é verdade. Por isso que eu digo que essa análise que o ministro Alexandre de Moraes fez, essa justificativa foi uma justificativa marota. Não existe, essa peça não está na PGR. Mas e daí que não está na PGR? E daí que não está? Isso não é importante. Tanto que agora, quando ele derrubou, ele pressionado, né? Porque ele está apanhando de tudo que é lado, o senhor Alexandre de Moraes. E está apanhando pouco, né? Do ponto de vista das críticas. O sujeito tinha que ser empichado, e tem que ser empichado. Eu, como cidadão brasileiro, pagador de impostos, ciente das minhas obrigações e ciente do meu compromisso com a liberdade, da enorme responsabilidade que eu tenho como jornalista, eu digo, o senhor Alexandre de Moraes é mais um que tem que entrar para a lista dos impicháveis pelo Senado da República. Que o que ele fez é uma barbárie jurídica. E é uma barbárie moral também, é uma imoralidade. Você se valer de um fato como esse para censurar um veículo de imprensa num país livre, numa sociedade democrática. Bom, então vamos lá. Voltando. Ele se valeu de uma coisa marota, que foi dizer que o e-mail que embasava a reportagem da Cruzoé não estava na PGR, não tinha chegado na PGR. Claro, ele tinha sido suprimido, né? Sexta-feira ele foi tirado. E agora ele justificou, ele derrubou a sua própria censura e justificou, olha aqui, ó, vou ler para vocês aqui, tá? Vai bem ao encontro do que eu estou dizendo, olha aqui. Segundo o ministro, abre aspas, comprovou-se que o documento sigiloso citado na matéria realmente existe, apesar de não corresponder à verdade o fato que teria sido enviado anteriormente à PGR para investigação. Ou seja, a reportagem não é fake news. Não cabe a vocês tirar uma reportagem do ar
porque vocês não conseguiram comprovar a veracidade da reportagem. Isso é arbítrio, isso é uma arbitrariedade, isso é uma censura. Diz ele aqui, na matéria jornalística, ou seus autores anteciparam o que seria feito pelo Ministério Público Federal do Paraná, em verdadeiro exercício de futurologia, ou induziram a conduta posterior do parquet. Tudo porque, em relação a um documento sigiloso, somente acessível às partes no processo, que acabou sendo irregularmente divulgado e merecerá a regular investigação dessa ilicitude, observou o ministro em sua decisão. Ok, investigue quem vazou. Em qualquer lugar decente do mundo, o funcionário público que vaza, as autoridades procuram saber, até porque são documentos sigilosos. Mas quando a imprensa tem acesso a isso, ela não só tem o direito, ela tem o dever de publicar. Isso os americanos já resolveram há muito tempo aqui nos Estados Unidos. Quando a imprensa, quando qualquer veículo, pode ser um blog, ou pode ser o Post ou o New York Times, se eles conseguem algum documento secreto, eles publicam. E o governo que vai apurar quem é que vazou dos seus quadros a informação. E jamais censurar a imprensa. Isso aconteceu no final dos anos 60, nos documentos do Pentágono. Vocês devem ter visto o filme The Post. Então no filme The Post fica claro, né? Era governo Nixon, o The New York Times tinha publicado os documentos do Pentágono, documentos secretos que explicavam a participação americana no Vietnã, no auge das discussões e de movimentos contra a guerra aqui nos Estados Unidos. O The New York Times começou a publicar uma série de reportagens sobre esses documentos secretos. O governo Nixon entrou na justiça através da procuradoria, na época Nixon, que depois viria a renunciar para não sofrer o impeachment, aciona a sua procuradoria, eles entram na justiça e um juiz federal censura o The New York Times. E aí o que o Washington Post faz? E isso entrou para a história. A Katharine Graham, que era a publisher, né, a dona do Washington Post, junto com Ben Bradley, que era o secretário, o diretor de redação, eles decidem fazer um caderno único e divulgar tudo de uma vez só para não sofrer censura. Então eles conseguiriam burlar uma eventual censura, mas um processo pela publicação dos dados teoricamente sigilosos poderia arrebentar com o jornal, que estava colocando ações em bolsa. Eu sei desses detalhes porque eu li o livro da Katharine Graham há, sei lá, acho que há uns 15 anos que eu li a biografia dela. Eu já contei isso aqui, quem me acompanha sabe. Tá por aqui, gente. Tá lá, ó. Katharine Graham, uma história pessoal, tá? Então eu li, então eu sei desses detalhes todos. Então ela tinha medo que eles entrassem, que o governo entrasse com uma ação poderosíssima, uma ação violenta e arrebentasse com o jornal, tá? Mesmo assim eles publicaram. A questão foi parar na Suprema Corte. E a Suprema Corte americana decidiu o seguinte: documentos sigilosos têm que ficar sigilosos, mas se a imprensa tiver acesso a esses documentos, ela tem o direito legítimo, sagrado de publicar. Então eles resolveram essa questão há quase meio século, gente, aqui nos Estados Unidos, já está resolvido, né? E o Brasil e nós aí tendo que conviver com um juiz bancando uma de censor, dando cala-boca na imprensa, fazendo busca e apreensão em notebook nas casas das pessoas por críticas ao Supremo Tribunal Federal. Repito a pergunta que fiz no início dessa live. Quem vocês pensam que são? Que direito vocês acham que tem de cercear a minha e a liberdade de 200 milhões de brasileiros? Vocês não têm esse direito. Se portem como ministros de uma Suprema Corte. Vocês não têm esse direito. Embora o seu Gilmar Mendes em determinado momento tenha dito: nós somos os Supremos. Supremos uma bolhufa.
Vocês são réis mortais como qualquer um de nós. Vocês estão vestindo essa toga preta, mas ninguém deu a vocês o direito de cercear nossa liberdade de opinião. Isso é sagrado, gente. Isso é tão importante quanto a vida. Liberdade de opinião num país livre, que pretensamente com todos os problemas do Brasil é tão importante quanto a vida. É a vida, em primeiro lugar, e a liberdade. Repito, quem vocês pensam que são? Por isso, eu tenho dito, e vou reafirmar aqui, falei na rádio a semana toda, está na hora de promover o impeachment de alguns do Supremo Tribunal Federal. O país vai ficar mais limpo, o país será depurado. E aqui neste caso do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, nós temos um caso concreto, clássico, de violação da representação deles como ministros. E o Supremo pode tirá-los, sim. A Adélia Sampaio está dizendo aqui, a liberdade de expressão é o coração da humanidade, Salman Rushdie. O Salman Rushdie, que escreveu Versos Satânicos, e na época, isso foi nos anos 80, o Ayatollah Khomeini, lá do Irã, decretou a morte dele. Inclusive deu uma recompensa pela cabeça dele, pela morte dele. E durante muito tempo, ele teve de viver escondido, ele e a família, porque a teocracia iraniana, né, tinha determinado a morte, condenado ele à morte, embora ele não vivesse no Irã, né? E ele viveu escondido durante muito tempo. Rio do Bem, Diego, estamos em plena ditadura dos togados e não temos a quem recorrer. O próprio Flávio Bolsonaro se isentou de apoiar a Lava Toga e deixa o presidente numa situação difícil. É o que eu disse, gente. Quando passaram pano pro Flávio Bolsonaro, na época, e disseram assim, não pode porque isso é para atingir o presidente. Aquele gabinete do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro é um gabinete sujo, gente. Sujo. O Queiroz no gabinete dele tomando dinheiro das pessoas e disse que ele não sabia, o Flávio não sabia de nada. Alguém acredita nisso? Tem que ser investigado. Agora tem ligação o gabinete dele com milícia. Que conversa é essa? O Flávio Bolsonaro é outro que tem que entrar. Por que o Flávio Bolsonaro é contra a CPI da Lava Toga e contra investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que ele vai botar a cabeça deles na guilhotina se ali na frente são eles os que vão tirar a cabeça dele, Flávio, da guilhotina? Hein? É por isso que não dá para, né, passar pano nesse tipo de gente, não importa qual seja o segmento. Tem podridão, tem que limpar. Aliás, deixa eu dizer o seguinte para vocês. Tudo isso que está acontecendo aí, nós já vivemos de uma forma ou de outra no Rio Grande do Sul. Vejam este livro aqui, ó. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu escrevi esse livro aqui, ó. Vanguarda do Atraso, tá? Ameaças à liberdade de expressão durante o governo do PT no Rio Grande do Sul, governo de Olívio Dutra. Aqui, neste livro que eu editei em 2006, paguei do meu bolso, porque eu fui em algumas editoras e ninguém quis editar, porque o governo Lula estava no auge, 2006, tá? E o pessoal tinha medo do PT, eles tinham medo do PT. Um até que eu não vou citar o nome dele, porque eu quero muito bem, ele me disse, Diego, me perdoa, eu não posso editar o teu livro, porque senão eles vêm e acabam comigo. Tem acusações muito sérias aqui. O cara disse pra mim, o editor. Disse que ele queria, mas não podia expor o seu negócio. Eu entendi, né? Eu entendi. Fazer o quê? Cada um sabe do seu negócio. Então eu paguei, e na época, Nova Prova Editora, que depois agora hoje nem existe mais, editou, eu paguei, distribuí, diagramei, fiz tudo aqui. Nós fizemos uma bela sessão de autógrafos em Porto Alegre. 2006, gente, no Shopping Praia de Belas. Aqui neste livro, que remonta aos fatos da época do governo de Olívio Dutra, no final dos anos 90, no Rio Grande do Sul, mostra como o PT persegue quem pensa diferente.
em alguns casos usando o aparelho estatal para isso. Então, o que nós estamos vendo agora, o uso do aparelho estatal, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, para perseguir pessoas, para perseguir quem pensa diferente, na verdade isso está na agenda deles, isso é a gênese deles, não tem nenhuma novidade. Qual é a novidade disso? Eles sempre fizeram isso. Até hoje eles estão aí defendendo a Venezuela, né? Que caça a cassação de veículo que é contra o governo, que destitui juiz que é contra o governo, que mata as pessoas que são contra o governo nas ruas. Eles defendem. Eles defendem, então eles pensam assim. Então não há nenhum problema, vamos dizer assim, não há nenhum obstáculo de ordem moral para esse pessoal usar o aparelho de Estado para perseguir quem pensa diferente. Ingênuo de quem acha que não, que eles teriam pruridos. Eles não têm. Eles não têm. E o que nós estamos vendo o Dias Toffoli fazer é rigorosamente resquício desta mesma escola. E o Alexandre de Moraes, que embora tenha uma ligação histórica com o PSDB, é a mesma coisa. Muito parecido, pelo menos. A mesma coisa. Tá? Bom, eu tô vendo aqui, ó. É muito sério isso, né? Obrigado, gente. Muita gente mandando mensagens. Aqui nesse livro, que está esgotado, sempre que eu mostro, o pessoal diz onde é que consegue? Em sebo. Tem aí na internet, nos sebos virtuais, Vanguarda do Atraso. Inclusive, na época, vejam que eu botei, na época, eu mostrei essa capa para algumas pessoas lá no Rio Grande do Sul, e a maioria me disse, é muito forte esta capa, tu não tens medo, é forte, não sei o quê. A gente tem que mostrar as coisas como elas são, meus amigos e minhas amigas. Eu estou denunciando isso junto com outras pessoas há mais de 20 anos. Só que, né, o Brasil precisou passar por isso, viver isso, entender como eles eram autoritários, totalitários e corruptos, para então puxar a descarga. Só que hoje ainda existem alguns remanescentes no aparelho estatal, no executivo, no legislativo e no judiciário. Ou vocês já esqueceram do desembargador, aquele Favreto, que deu aquela liminar estapafúrdia, absurda, abobada a liminar que ele deu, uma liminar, uma coisa doente para soltar o Lula no plantão dele? Ou vocês já esqueceram do histórico desse desembargador, da ligação desse desembargador com o PT e com o petismo? Não dá para esquecer essas coisas. Você começa a juntar o quebra-cabeça, você vai chegar à conclusão de que o apreço, a lógica desse pessoal não é o apreço pela liberdade. Tá? Pelo menos não a liberdade das democracias liberais, que ela é plena, que não tem censura prévia. Os entrevistados são José Barrenuevo, Hélio Gama, Denis Rosenfield, Políbio Braga, Érico Valduga, Paulo Moura, Rogério Mendelski, Gilberto Simões Pires, Jair Krischke e José Juste Tavares, que por sinal faleceu recentemente, professor Juste Tavares, de saudosa memória, que foi processado inclusive pelo PT, porque numa entrevista disse que o PT era um partido totalitário, eles processaram ele. O Hélio Gama, um promotor de justiça, chamou ele e deu uma prensa nele, na sede do Ministério Público. Imaginem, isso no Rio Grande do Sul no final dos anos 90. O Políbio Braga foi chamado numa delegacia. Um delegado apertou ele, porque queria saber as fontes dele numa reportagem em que ele denunciava perseguição política no Banrisul. É tudo assim. É o uso do aparelho de Estado contra os inimigos políticos. Isso não é sério. Isso não pode. Bom, aí vamos lá. Ó. O antagonista está publicando aqui. Cadê a notificação oficial do fim da censura? O antagonista gostaria de saber quando o gabinete do ministro Alexandre de Moraes notificará oficialmente o nosso advogado sobre o fim da censura à Cruzoé e a este site.
Ou a decisão judicial vazada para a imprensa e de inquérito sigiloso vale como comunicação oficial? Pergunta o antagonista. Muito excelente pergunta. Excelente. Tá? E cabe fazer aqui, diga-se de passagem, dar os parabéns ao ministro Celso de Mello. Aliás, tem várias decisões do ministro Celso de Mello que eu acompanhei nos últimos anos, que eu concordei e outras que eu divergi. Mas, inclusive, neste livro aqui que eu estou falando, tá? Existe um anexo, tá? Sobre liberdade de imprensa, no qual o relator é justamente o ministro Celso de Mello. Tá no livro aqui, gente. Lá de 2005, perdão, para ser mais preciso, tá? Em que ele reconhece esta garantia básica da liberdade de expressão do pensamento, um dos fundamentos em que repousa a ordem democrática. Está aqui no livro, decisão de 2005. E agora, diante dessa palhaçada dessa decisão, essa decisão não tem, é uma palhaçada, né? Isso não encontra resguardo, amparo jurídico em lugar nenhum do mundo civilizado. Celso de Mello desta vez disse o seguinte: a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais consagrado pela Constituição da República. Ou seja, o que houve foi uma decisão que violentou o direito natural das pessoas de livre expressão, violentou a Constituição brasileira, violentou a todos nós. Vejam que o que disse o Celso de Mello vai ao encontro do que eu falei, até de certa forma, enfaticamente no início dessa live, tá? Que eu disse que, ainda que a reportagem tivesse imprecisões ou não fosse verdadeira na sua essência, enfim, não pode censurar. Não pode censurar. Censura zero, não existe. Isso é como houveram. Tem gente que fala houveram, inclusive pessoas letradas, entre aspas. Haver, no sentido de existir, não tem plural. Então não existe. Quando o cara disser houveram, mas quem sabe, não existe. Não existe. É houve, não tem plural. Tá? Então, assim, censura. Mas a reportagem aquela se baseou num documento que... Não importa. Não importa, não pode censurar. Não pode censurar. Isso que vocês fizeram foi um crime contra a liberdade. Eu não fiz, o pessoal vinha pedindo live para mim, tá? Desde segunda-feira. E eu não quis fazer, eu falo no rádio todos os dias, tá? Mas eu aguardei, tá? Eu digo, eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que no desenrolar das coisas eu vou poder falar efetivamente as coisas como elas são, que é o que eu tô fazendo aqui. Não aceitem, gente. Não aceitem. Porque hoje, esse sujeito aí decidiu calar um veículo de imprensa e fazer uma busca e apreensão na casa de um general. O que sobra para quem está no andar de baixo, o que sobra para nós, gente, o que sobra para os outros, é o que escreveu aqui, ó. Olha aqui. Vou ler aqui para vocês o que escreveu o Danilo Gentili. Tem que achar aqui porque ele escreveu. Tá aqui, ó. É que tem tantas coisas que ele publica que acabou que eu tinha separado, acabou ficando para trás. Tá aqui, ó. Tenho popularidade para me manifestar e recursos para recorrer contra a minha condenação à prisão. A revista Cruzoé tem estrutura e popularidade para recorrer contra a censura. Como terminaria isso se fosse com o blogzinho X
ou com o comediante aspirante, e se fosse com você. Por isso que vocês não podem, não devem e jamais aceitem qualquer tipo de censura. Numa sociedade livre, democrática, as coisas que a gente fala, muitas vezes elas têm consequências. Você imputa, por exemplo, pela legislação brasileira, imputa crime a alguém, bom, isso pode ter uma consequência, você vai ter que se explicar. Mas, estou dando só este exemplo, tem N outros exemplos, tá? Mas o fundamental neste caso é que mandar retirar uma reportagem não pode. Não pode. Não pode mandar retirar uma vírgula, um nome. Ah, mas é uma injustiça, mas não gostei, não importa. Vai buscar reparação, mas não manda tirar, não censura. Senão não é democracia, tá? E agora, eu tô vendo aqui, eu nem queria falar, o pessoal tá pedindo aqui, tá? A questão do Lula, tá? O Lula vai poder dar entrevista, o STF revogou a decisão de Fux, e a senhora Mônica Bergamo chama de censurar a entrevista de Lula, tá? O tribunal suspendeu uma liminar que autorizava a Folha. Vejam só que isso é uma marotice. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que é o país que tem uma Constituição que existe há mais de 200 anos e que é o grande berço da liberdade hoje no mundo. E é o país que, com todos os problemas e defeitos, onde mais existe liberdade é aqui nos Estados Unidos. Aqui, o sujeito, quando está preso, ele tem parte dos seus direitos políticos revogados, suspensos enquanto ele está preso. Porque ele passa a não ser uma pessoa comum. No Brasil, me parece que é a mesma coisa, né? Me parece que é a mesma coisa. O sujeito que está atrás das grades, o sujeito que está preso, privado da sua liberdade, ele tem um débito com a sociedade. E, portanto, ele não pode tudo. A decisão de impedir um presidiário de falar, que ele está com os seus direitos, inclusive não pode, né? Votar, né? Não pode. Está com seus direitos, os familiares votam, né? Mas ele está com seus direitos políticos suspensos. E você comparar isso com a censura a um veículo de imprensa. Tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada, gente. Qualquer comparação nessa linha é uma marotice, é uma malandragem. O meu site é opiniãolivre.com.br, tá? Acompanhem, todo dia tem artigos bacanas lá, tem coisas boas, é o meu site. Eu estou acompanhando esse site diariamente, opiniãolivre.com.br, tudo junto e sem acento. E eu estou nas redes, eu estou no Twitter, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. Me sigam aí para a gente estar em contato, tá? Para a gente estar em contato, na medida do possível, eu vou estar sempre fazendo lives aqui. Valeu, por hoje ficamos por aqui, tá? Aproveitem muito aí um final de semana maravilhoso, abençoado para todos. E nunca, nunca, jamais se esqueçam, tá? Ninguém, absolutamente ninguém, juiz nenhum, não é porque o cara botou uma capa preta que o sujeito pode dizer o que vocês podem ou não podem ou deixam de dizer, tá? Ninguém pode. Num ambiente de liberdade, a liberdade de expressão e de opinião é plena. Você diz o que quiser. Se for o caso, depois arca com as consequências. Mas ninguém pode te tutelar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.
Sistema Fê Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.